Esse é um trabalho apresentado pelas alunas Amanda, Eduarda, Giovana, Laisa, Maria Eduarda e Vanessa. Eu sou a Giovana e eu vou estar apresentando o nosso produto agora. O produto que está sendo feito pelo grupo é composto por genes extraídos da Saccharomyces cerevisiae, que são capazes de degradar a atrazina, que é um composto químico, por meio de uma técnica chamada PCR. A partir disso, vamos induzir a expressão das enzimas desses genes por meio da fermentação e as purificar. Após serem purificadas, será feito um produto que poderá ser espalhado no rio com base na sua vazão e na sua concentração de atrazina. E tudo isso utilizando o processo de biorremediação, que vai ser o meio utilizado pelo nosso agente para a descontaminação dos rios, que logo após será melhor apresentado. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as propriedades da Saccharomyces cerevisiae, da qual vai ocorrer a extração dos genes. A Saccharomyces é um organismo eucarioto unicelular não patogênico e faz parte do reino Fungi. Ela é uma levedura que está presente em vários processos fermentativos, podendo suportar condições ácidas com altas concentrações de açúcar e pode sobreviver a mutações que geram células que obtêm energia através da fermentação de alguns substratos. O seu ciclo de vida é curto e em torno de 90 a 120 minutos uma cultura dobra sua massa molecular. As leveduras são as principais produtoras de produtos biotecnológicos do mundo, acima de qualquer outro grupo de micro-organismos industriais em rendimentos econômicos e capacidade. Anualmente, a produção de Saccharomyces ultrapassa a marca de 1 milhão de toneladas, somando todas as indústrias que usam a Saccharomyces em suas produções de bebidas, panificação, biocombustíveis, enzimas, farmacêuticos e outros. Isso acaba excedendo a produção combinada de outros micro-organismos industriais. A ideia do nosso grupo surge a partir do conhecimento de um artigo chamado Biodegradação de atrazina estimulada por Saccharomyces cerevisiae e palha de milho. Esse artigo, que tratava a propriedade de biorremediação da Saccharomyces cerevisiae utilizando a técnica de bioaumento, realizou um teste de degradação onde foi possível perceber que a levedura residual da indústria cervejeira, aplicada em uma placa de Petri isenta de carbono, foi capaz de utilizar a atrazina e a glicose posteriormente presentes na placa como fonte de carbono. Nesse caso, o resultado do artigo foi positivo, e apesar de diversos estudos serem feitos no solo e na presença de palha de milho, o teste de degradação pôde provar que a levedura é capaz de degradar a atrazina. Dando continuidade, por que a ideia é eficiente e necessária? Primeiramente, a ideia é necessária por conta da disseminação de agrotóxicos. Os agrotóxicos podem se disseminar por diversos ambientes por meios diversos, e um deles são águas subterrâneas. A atrazina é um agrotóxico bastante sujeito a esse meio de disseminação por conta da afinidade com os solos, que é diminuída em razão do baixo teor de matéria orgânica do solo, que facilita o processo de lixiviação e resultando em redução no tempo de ação do herbicida no controle de plantas daninhas e assim aumentando a contaminação das águas subterrâneas. Dessa forma, a gente recorre à biorremediação, que é um conjunto de tecnologias que utilizam organismos vivos ou seus componentes a fim de degradar ou transformar contaminantes perigosos em materiais que podem ser menos tóxicos do que os materiais originais. De que forma ocorre a degradação da atrazina por meio de micro-organismos? Ocorre de forma que o agrotóxico é utilizado como substrato, ou seja, como fonte de crescimento, fonte de nutrientes para a população microbiana. Dessa forma, no momento em que a população microbiana está utilizando o agrotóxico como substrato, ocorre a expressão de diversos genes que degradam o agrotóxico, e o principal deles é o gene ATZA, que se coloca como bioestimulador, realizando a técnica de bioaumentação. Outros micro-organismos já foram utilizados para a degradação da atrazina, e no nosso slide a gente colocou o nome de alguns deles aqui. Falando sobre a atrazina, este composto possui características que dificultam sua degradação por micro-organismos,
Entretanto, outras que facilitam. Então, por exemplo, o anel aromático e a presença de cloro dificultam. Entretanto, ele é um composto relativamente solúvel em água. E sua degradação é possível através da expressão dos genes dos micro-organismos. Nós temos uma rota sintética que mostra como ocorre a degradação da atrazina através da expressão de genes dos micro-organismos. Então, através da expressão do gene ATZA, que é o primeiro gene a se expressar, ocorre a descloração. Posteriormente, ocorrem duas desalquilações. Após as desalquilações, ocorre uma clivagem do anel, uma desaminação do biureto e uma hidrólise do alofanato. A rota em si é composta por 6 hidrólises sucessivas, resultando em dióxido de carbono e amônia. No Brasil, a prática de biorremediação ainda é nova e tem sido pouco utilizada, enquanto que países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, já vêm utilizando essa prática há alguns anos. Então agora falaremos alguns exemplos de outros micro-organismos que são utilizados para esse processo. Segundo estudos, fungos e bactérias são os micro-organismos mais eficientes para a degradação de substâncias poluentes por meio da biorremediação, ou seja, utilizam seu metabolismo para tal finalidade, onde os fungos apresentam algumas características que o tornam mais suscetível a essa prática, como a sua capacidade de crescer em meio a estresse ambiental, suas ramificações de hifas e seu sistema de degradação, que ocorre de forma extracelular, e mostrar uma maior resistência aos metais pesados também. O penicillium, mucor, tricoderma e rhizopus são exemplos de fungos que se mostraram eficientes para a remoção de metais pesados em solução aquosa. A Saccharomyces também se mostrou muito eficiente para degradar esse tipo de metal. Muitos gêneros de bactérias têm se mostrado potenciais para a degradação de petróleo, como Mycobacterium, Nocardia, Bacillus e Streptomyces. Outras espécies conseguem também degradar a gasolina comercial. A Saccharomyces não consegue crescer em um ambiente muito quente. Em estudos relacionados com a fermentação do vinho, quando a temperatura esteve na casa dos 35 graus, houve uma perda da viabilidade do crescimento da Saccharomyces. Enquanto isso, a temperatura dos rios pode variar entre 0 e 30 graus, mas com a incidência direta dos raios solares, essa temperatura pode aumentar. Esse se torna um dos motivos para não ser viável a utilização de toda a estrutura da levedura. O pH da água também pode ser alterado devido à solarização, o que poderia ser outro problema, já que a maioria das leveduras necessitam de um meio em que o pH esteja entre 4,5 a 6,5. O pH dos rios pode variar dependendo dos tipos de matéria orgânica presente nele e pode subir com o aumento das chuvas. Como exemplo, o rio Amazonas tem seu pH variando entre 4 e 7,8. Esse aumento pode diminuir ou cessar o crescimento da Saccharomyces cerevisiae. Devido a esses fatores, é mais viável fazer uso das enzimas que degradam a atrazina presente na Saccharomyces, sendo utilizado na Escherichia coli, já que esta aguenta temperaturas mais elevadas, em torno de 45 graus, e o pH para crescimento ideal é em torno dos 7. Seu crescimento é cessado em pH abaixo de 3,8. A partir do produto que desejamos, a técnica de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, é uma técnica extremamente importante, visto todos os benefícios que ela traz. Essa técnica ela ocorre através do aquecimento da fita de DNA até que a fita se separe e a partir disso são adicionados primers que vão se ligar nas extremidades dos genes que a gente quer extrair e então a enzima DNA polimerase, que é muito importante, ela vai realizar o sequenciamento a partir desses primers que estão na extremidade inicial e na extremidade final do gene. A partir disso, extrai-se o gene, que tem o intuito do produto para inserir no produto, e insere-se essa sequência do gene no plasmídio da E. coli. Então, essa técnica ela é muito importante e ela é muito utilizada atualmente, porque ela permite que você gere milhares de cópias de DNA em pouquíssimo tempo. E os genes que a gente tem interesse devido ao nosso produto são o gene ATZA, ATZB, ATZC e ATZD, que seriam os genes necessários
para que a gente tenha sequência e consiga inserir eles no plasmídio. Fungos na biorremediação. Os fungos são muito utilizados para produzir enzimas. E estas enzimas são muito importantes e responsáveis pela descontaminação e detoxificação de poluentes. Vale lembrar também que essas enzimas são biocatalisadores, ou seja, reduzem ou substituem o uso de compostos tóxicos e agressivos para o meio ambiente. Além disso, como a produção e extração de fungos possui baixos custos de investimento, acaba sendo muito vantajoso para a indústria de biorremediação. A levedura Saccharomyces é um organismo que apresenta baixa toxicidade e fácil manipulação genética, através da técnica de recombinação de DNA. Ademais, a levedura também é muito utilizada e eficiente para remover metais tóxicos do ambiente. Os fungos também possuem a capacidade de crescer sob condições ambientais extremas e o contato superficial com o contaminante é otimizado, ou seja, aumenta a sua biodegradação. Agora, falando de bactérias na biorremediação, as bactérias são as melhores produtoras de enzimas. Além delas descontaminarem o solo, podem melhorar a fixação de nitrogênio e redução do estresse hídrico, e assim aumenta a produtividade do agricultor. Para a indústria de biorremediação, o rápido crescimento e metabolismo das bactérias é essencial para o processo. Além delas mostrarem bons resultados na degradação da gasolina, elas não conseguem sobreviver em condições tão extremas como os fungos. A E. coli é uma bactéria anaeróbica facultativa, que possui fácil identificação e manutenção laboratorial. Ademais, a E. coli cresce rapidamente e aceita novos genes de forma fácil, ou seja, torna-se uma excelente opção para a formação e produção de compostos novos ou modificados. E agora falando dos genes que codificam as enzimas de degradação da atrazina. A ATZA, ela é responsável pela declorinação hidrolítica da atrazina, ou seja, ela substitui o cloro na molécula por hidrogênio. A TZB é o catalisador da reação e é responsável pela conversão de hidroxiatrazina em N-isopropilamelida. A TZC é responsável pela conversão de N-isopropilamelida para ácido cianúrico e isopropilamina. Já o ATZD é responsável pela quebra do anel triazínico, formando biureto. Técnica de reação em cadeia de polimerase, PCR. Ocorre através do aquecimento do DNA, onde você adiciona o primer, que irá se ligar na extremidade dos genes, e a enzima DNA polimerase sintetiza a sequência e insere-se a sequência no plasmídio de uma E. coli. Para o produto desejado, essa técnica possui extrema importância, pois permite sintetizar milhares de cópias de DNA. Os genes de interesse são ATZA, ATZB, ATZC e ATZD. Agora então vamos falar sobre a fermentação por E. coli, porque essa é a ideia do nosso trabalho, pegar esses genes da Saccharomyces e conseguir introduzir na E. coli. Por que a E. coli? Então, até os anos 60 ela não tinha uma grande importância industrial, só que com o advento do DNA recombinante mudou totalmente a perspectiva. Principalmente porque grande parte da tecnologia foi desenvolvida com estudos utilizando a E. coli, os fagos, os plasmídios. Então, atualmente, ela é o micro-organismo mais bem estudado da atualidade. Agora a gente vai conversar sobre quais seriam as condições para realizar esse bioprocesso utilizando a E. coli. E a gente vai conversar então sobre o meio de cultura, sobre a estabilidade do plasmídio, a produtividade volumétrica, isso uma produtividade que consiga se aliar aos baixos custos das matérias-primas. Então, primeiramente, falando sobre a produtividade volumétrica, para a gente obter uma maior quantidade de produto possível em certo volume, o ideal seria 160 a 200 gramas por litro de peso seco, porque a viscosidade ela vai se tornando muito grande quando passa de 200, então vai ficando muito difícil
de se mexer assim, a resistência do meio se torna muito grande. E quando já passa de 220 gramas por litro, a fluidez já é quase inexistente. Também, sobre certas condições de pressão, dá para ver aí nesse gráfico abaixo que a concentração de oxigênio está sendo aumentada nessa linha vertical e na linha horizontal. O tempo está passando e nesse gráfico se enxerga que com o aquecimento do ar oxigênio e mantendo os outros parâmetros, se mostrou certas condições que resultaram em significativos aumentos de expressão da proteína. Então, é outro parâmetro muito importante. E esse é o gráfico apresentado no artigo que fala sobre a insulina. Falando sobre os diferentes meios de cultivo, quando se estuda o crescimento, a produção, o metabolismo, são preferidos os meios de cultivos mínimos na E. coli, porque aí vai permitir a quantificação dos compostos de carbono, modificações como suplementar aminoácidos, suplementar com antibióticos, complementar de ausotrofia no micro-organismo hospedeiro. A ausotrofia seria a dependência de certo nutriente químico, ou até a suplementação de aminoácidos nas cepas ausotróficas. Essas modificações, elas podem alterar o crescimento de forma positiva. Agora, qual é a influência do acetato? Então, no cultivo da E. coli ocorre a formação de ácidos orgânicos, principalmente o acetato. Só que esse acetato, ele age como inibidor do crescimento celular. Então, o acetato, ele foi muito citado, tanto em um artigo que fala sobre a utilização do hormônio do crescimento como reprodução dele na E. coli, e também como a reprodução da insulina na E. coli. Então, o acetato ele foi maléfico nos dois artigos. Inclusive, nesse artigo que tenta se produzir a insulina, que é o da produção de proteínas recombinantes utilizando a E. coli, ele fala sobre uma alteração no meio de cultura para conseguir reduzir essa formação de acetato. Então, eles substituíram a glicose por glicerol como fonte de carbono e eles conseguiram concentrações muito elevadas devido a essa redução da taxa de formação do acetato.